E eu vou passar, assim, vou contar pequenas historinhas que são a partir das produções do Armando Queiroz, que pode intervir, né, e fazer, né. São cavacos, que são 2 sonhos, na verdade. Um sonho da casa própria, que é uma historinha, e a outra é o Midos da Serra Pelada. Então, aqui é uma peça que vem dos sermões né, do padre Antônio Vieira, que é uma exposição que ele fez só com essas peças. Eu só coloquei porque é muito marcante para tudo que a gente está discutindo, né, que é esse garfo já torto dentro do globo do Brasil, né, do globo, não do Brasil, né, e que você tem onde está abocanhado pelas, né, a cruz de Malta dentro do próprio prato, né, essa coisa quase antropofágica e poderosa, né, dominadora. E aqui, nesse globo, e né, o limão, que é toda a sua acidez, as suas metades, as suas divisões. Então, isso é muito simbólico do momento que a gente vive. E aqui são os cavacos, né, que eu falei. Esses cavacos, ele passou pela alça, né, a alça rodoviária, que é a alça viária. Então, ali ele viu esse monte e ele se interessou para produzir, né, um trabalho a partir dessas peças. Só que então ele tentou conversar com as pessoas do lugar para ver como tá. Então ele viu uma casa, né, a casa toda de brasilite, toda bonitinha, mas não tinha ninguém lá dentro. E ele foi procurar onde estavam essas pessoas. E, na verdade, ele foi achar bem lá atrás, numa casa, quase um barracão, as pessoas estavam reunidas lá, só que a casa, que era a casa dos sonhos, que eles conseguiram construir, porque eles fizeram as suas vendinhas justamente com os cavacos, e também, então, eles começaram a adquirir um certo dinheiro, então eles construíram a casinha deles, né, que era a casa dos sonhos. Mas eles não conseguiam viver o tempo todo na casinha, justamente pelo brasilite, pelas tecnologias novas, e eles preferiam ir passar o dia todo na casa, né, outra com que eram cobertas com os cavacos, porque era muito mais refrescante, e eles só iam dormir na casa dos sonhos. Então, a partir, né, desses cavacos, né, que aqui são né, os lugares, são as cobertas das casas, ele fez um trabalho que é Ponte Cultura, que é junto com um grupo alemão, que é uma troca trabalho entre artistas, que eles ficam num sítio de APU, que é da Iser Campos, e ele começou a criar, esses cavacos começaram a criar vidas e a serem modificados. Não só ele, né, intervia, cada dia modificava esses cavacos. Então, a partir daí, foram tendo várias construções, né, e encaminhamentos desses cavacos dentro da APU. Foi o primeiro que aí gerou uma exposição que eles tinham que apresentar justamente onde estão as obras do Marconi, que era no Forte, né, no Museu do Forte. Só que aí eles foram proibidos na verdade, ele foi proibido de usar, que ele queria usar o jardim. Então, o jardim, ele era feito, que eu não me lembro agora, eu acho que é Rosa Cleis, que foi a autora do projeto do jardim. Então, isso iria interferir no jardim. E, então, houve uma solidariedade, até os alemães também assinaram uma carta de solidariedade para ele, né, fazer essa produção lá. E ele não conseguiu, na verdade, ele colocou, né, teve que ir para o fosso, né, para poder fazer no fosso. Então, tudo bem, ele aceitou, foi fazer no fosso, mas ele achou, né, foram retiradas as peças colocadas dentro, né, para não serem utilizadas, e depois ele conseguiu e ele fez, né, no fosso. E aqui é a primeira foto que ele faz, só que ele faz por um ângulo que, na verdade, a peça é pequena, mas do ângulo que ele faz, era uma forma de se apoderar disso e de dar, como se ele fosse, né, algo danino que ia, na verdade, ameaçar esse forte. Quando ele ia trabalhar, né, aquela área como abrigo, ele resolveu trabalhar, né, como algo mais ameaçador. E então ele começa, está aí, esse é o tamanho real daquela foto que ele fez do cavaco. Então, aí ele monta o cavaco e começa, como se ele fosse, né, um bicho ou uma flor que vai
dando outros filhotes, a cada dia ele vai tomando esse espaço, né, desse forte, que é um forte emblemático, que é onde começa a história da cidade. E aí ele vai montando, né, esses fragmentos. E ela vai se modificando. Aqui é só para outra obra dele, que é um vídeo que eu não trouxe, que é um vídeo porque eu já, inclusive, mostrei dentro do mestrado, e que é um depoimento importantíssimo, né, que antes nós éramos muito, que é um depoimento, né, de um índio chamado Almires, e que ele, né, é um índio que está fazendo mestrado, Armando, né, e de direito, e ele fala da sua invisibilidade e da forma, inclusive, acadêmica, como ele lhe atribui, né, e como ele se torna sempre invisível. Né? Então, ele fala dessa sua invisibilidade, né, e o depoimento é fortíssimo, quer dizer, é um depoimento que, de fato, a gente silencia, porque eles são silenciados e ele fala desse silêncio. Aqui que é o vídeo do Midas, e que tem uma relação fortíssima com o Serra Pelada. Ele é feito a partir dessa referência. Isso é um bicho, é um besouro, né? Um besouro. Que tipo de besouro? Besouro de amendoim. Ele cria esses besouros e depois ele... É como se esses besouros devorassem, né? A ele, de fato... Ele devora os besouros, de certa forma, os devoram, porque ele começa a beliscá-lo. Né? Então, o vídeo ele vai comendo, vai colocando na boca esses besouros, e depois esses besouros saem da boca. Né? E, se você pensar uma relação, primeiro, Midas, né, que é, né, vamos dizer assim, um mito, e que, na verdade, ele também, você vendo as fotos, né, da Serra Pelada, isso está presente de certa forma. Então, ele, além dele fazer o vídeo, junto com o vídeo, isso foi apresentado no Prêmio Marco Antônio Vilaça, já foi apresentado no Rio, em São Paulo, ele vem junto com essas arcadas dentárias. Então, o Armando, ele teve na Serra Pelada, ele foi com um protético. Durante a Serra Pelada, era costume colocar os dentes de ouro, né? A ostentação também estava na boca, então ele moldou algumas bocas, né? E fez esse trajeto, que é um trajeto, o nome da obra é Ouro de Tolo. E fica aqui várias arcadas dentárias que foram, né, tiradas. E aqui é só para você ter a relação com o próprio bicho, né, que ele come, os besouros, né, que é esses milhares e milhares e milhares, né, de pessoas. E eu quero passar e terminar como começou praticamente a obra, que foi a ida dele à Serra Pelada. Então, a gente ter uma ideia dessa Serra Pelada de hoje, né, dessa melancolia e dessas cores também, dessas visualidades, que dentro dessa melancolia também você percebe. Né, e então, eu vou passando essa estrada quase silenciosamente. Posso falar alguma coisa, né? Aí você vai tendo também nas placas os vestígios das associações, dos movimentos. Da própria religião entrando. Esse bar, placa de bar, restaurante, quase uma cruz. E é quase uma cidade abandonada, uma cidade fantasma. Aqui já são as cooperativas. Né? Que ali uma placa não dá muito para ver, mas ele vende o vídeo da Serra Pelada, né, que ele diz a maior... Tá, já vou terminar. Que vende o vídeo da própria Serra Pelada. Aqui é o interior de uma casa que a gente vai acabar. Nesse interior dessa casa que está lá, né, você tem as lembranças
essas lembranças do que foi vivido, né, dessa história. A gente tem a memória. Né? E os vestígios dos eletrônicos. Eu acho que essa casa diz tudo. Isso é tudo do mural, tá? Eu termino um pouco com o que eu comecei. Então, eu acho que a arte está próximo da vida, está próximo da Amazônia, está próximo, na verdade, do mundo. Obrigada.